isso escrevi, porque vocês fortes são. Se liga que vai começar programa Jovens em Ação. Amém, aleluia, Jovens em Ação aqui na sua Rádio Encontro com Deus, muito obrigado. E hoje nós vamos com mais um quadro aqui na programação. O quadro é sobre um bate-papo bíblico com o tema da exemplo de boas obras. Então vamos com esse nosso bate-papo aqui abençoado, graças a Deus. Vamos observando o que a Escritura nos diz. E aqui eu já peço para o meu irmão Josué ler Tito capítulo 2 e o versículo 7. Leia para nós, meu irmão, aqui para a gente aprender a palavra do Senhor. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Amém, graças a Deus, muito bem. Então é o nosso tema aqui, tendo com base Tito capítulo 2, o versículo 7 diz: em tudo te dá, por exemplo, que de boas obras. Amém, ou seja, dá exemplo de boas obras é o nosso tema. Muito importante nós pontuarmos dessa forma, de nós pensarmos, porque nós temos o que dá exemplo. E a minha questão para você: que exemplo você tem dado? Você é um bom exemplo ou você é um mau exemplo? Então, graças a Deus. Então, meu irmão Souza, você é um bom exemplo ou um mau exemplo? O que você pode dizer? Fale, meu irmão, agora aqui. Bom, a gente sempre se esforça para dar sempre boas obras, né? Principalmente nós que somos servos de Deus. As boas obras, né? É aquilo que faz o crente, né? E fazer aquilo que é merecido, a obra do Senhor, né? Ajudar o próximo, né? A nos estar em vigilância constante, né? E trabalhando na obra de Deus. Isso faz do servo de Deus que ele está agindo conforme Deus quer, porque a gente vê que dá um bom exemplo de obras, né? Você ter obras não só por palavras, né? Mas um exemplo de boas obras, né? De estar ali ajudando de alguma forma. Então, às vezes nós somos falhos, às vezes, e deixamos muitas coisas a desejar. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara para nós dar um bom exemplo de boas obras, né? Então aí fica a dica para cada um dos nossos irmãos, né, que estão na fé, né, batalhando, dá o bom exemplo, né, de um crente, né, de estar ali na obra do Senhor, atento, não só às vezes esperar alguém mandar, né, alguém fazer, não, mas nós temos que estar atento a ajudar, né? Às vezes tem um irmão muito sobrecarregado na igreja e aí muitos dos irmãos, eu só vou fazer isso se o irmão me mandar, né? Então, às vezes, se não mandar, ele não faz. Então nós temos que estar atento. Se tem algo a fazer e dá pra gente fazer, a gente vai e faz. Ali você tá dando um bom exemplo de obras, né? Ajudando ali uma pessoa a atravessar, uma pessoa mais assim de idade, atravessar a rua, é um exemplo também, né? Ajudando as pessoas que precisam, né? Isso é um exemplo. Também, às vezes, fazendo ali, doando uma cesta básica para alguém que precisa, né?
E também aproveitando, não doa só a cesta, mas também bota ali na cesta um folheto da igreja, né? Isso é uma atitude, isso é um exemplo de atitude de obra de Deus, né? Porque às vezes dá a cesta e dá o dinheiro que a pessoa precisa, mas a palavra que ela tem que ir junto, né? Então a gente tem que fazer essas duas coisas. Sempre estar ali com a palavra também, ali, porque a palavra, uma hora ela faz efeito. Eu escutei uma vez o irmão Diácono Paulinho falando no programa que às vezes a pessoa no primeiro momento ela não dá ouvido, né, à palavra, mas de um certo tempo aquela palavra, uma hora ela faz efeito, e às vezes a pessoa passa a escutar, né, e a palavra ela vem, a fé vem pelo ouvir, né, como ele disse, e ouvir a palavra de Deus, é o que está escrito. Então a gente nunca tem que deixar de levar a palavra de Deus àqueles que precisam, àqueles que a gente quer que conheça a palavra, né? É isso, irmão. Amém, muito bem, caríssimo Souza, muitíssimo obrigado aqui pela cooperação, graças ao Senhor nosso Deus. E já quero relatar para você, então, dar o exemplo. Então nós temos que ser o que? Bons exemplos, nós temos que dar um bom exemplo para as pessoas. Ou seja, é algo fácil? Claro que não, mas é um compromisso contínuo. Vamos observar outros exemplos aqui, vamos somente concluir o versículo, amém, que diz: na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, amém. Você não temos que deixar se corromper, mudar o nosso caráter diante de circunstância. Nós observamos pessoas para conseguirem um favor, para conseguir uma boa situação, deixam-se corromper. Entretanto, nós que somos servos de Deus, jamais podemos cair nessa cilada, deixarmos-nos subornar. Nós não podemos fazer com que isso aconteça, mas honrar o Senhor nosso Deus, dando a Ele honra e glória. Amém, amém. E nós temos aqui a primeira carta ao Timóteo, capítulo 4 e o versículo 12, amém, o nosso irmão Josué, aqui cooperador da programação, leia para nós o que diz esse versículo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Amém. Então nosso irmão Paulo, ele diz o seguinte: para ninguém desprezar Timóteo, porque ele era jovem. Então, às vezes a pessoa olha ali a aparência, vê um jovem, já quer desprezar, porque observa a juventude como falta de experiência, falta de conhecimento. Ou seja, no geral é assim. Mas nós observamos jovens valorosos, jovens destemidos, como na igreja de Deus hoje tem. Nós observamos jovens que têm um amadurecimento maior, têm uma visão maior, jovens que já têm uma mente de adulto. São poucos, de fato são poucos, como nosso irmão Timóteo. O nosso irmão Timóteo, ele era um dos jovens com um amadurecimento maior, uma mente de um adulto e sendo bem instruído pelo nosso irmão Paulo. Então, amém, o apóstolo Paulo, homem sábio, entendia e instruía a Timóteo, seu discípulo, para que dessa forma ele fizesse o que? Diz: mais seu exemplo que dos fiéis, seu exemplo. Então nós devemos ser o exemplo, ou seja, para que as pessoas venham seguir a palavra do nosso Deus, venham adorá-lo mais e mais. Então continue firme na batalha, continue obedecendo ao nosso Deus, continue guardando a sua palavra. Então tenha o ânimo necessário, muito importante de nós. Ou seja, tem gente que espera alguém dar o exemplo. Muitas pessoas vivem nessa expectativa. Ou seja, se alguém fizer isso, eu vou fazer. Se alguém começar, eu também começo. Se alguém, ou seja, esperando alguém fazer.
Mas a palavra diz que nós temos que dar o que? O exemplo. Ou seja, vamos colocar na congregação. Se na congregação, por exemplo, não teve nenhum irmão que se interessou em aprender música, você vai, olha, não tem nenhum irmão que se interessa, eu vou me interessar. Eu que vou aprender para me tocar para o nosso Deus. Ou você observa também que na escola bíblica tem só um professor e era bom que tivesse outra pessoa. Você vai estudar para colaborar na escola bíblica. Ou em algum ponto na Igreja de Deus, você vê, olha, na Igreja de Deus não tem isso. É bom que tivesse. Então você vai fazer parte. Você vai tomar responsabilidade. É muito importante nós termos esse entendimento. Diz, mas ser o exemplo dos fiéis em que? Na palavra, num trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Amém, graças a Deus. Muito importante você entender aqui o exemplo que nós devemos dar. Devemos dar exemplo em tudo. Ei, irmão. Devemos ser um bom caráter, nosso irmão Souza. A gente vê o exemplo dos fiéis, né? Amém. Então aí a gente vê que essa palavra é para nós mesmos, né? Já diz logo para os fiéis, né? Na palavra, no trato, né? Amém. Quer dizer que as obras é isso, né? A pessoa está sempre atento à palavra, diariamente lendo, né? E no amor, né? O amor, às vezes, deixamos muito a desejar, mas a palavra ela nos instrui a todo momento. E para nós abrir nossos olhos e ver, né? Como nós devemos fazer diante de Deus, diante, né, deste mundo, né? Então as obras é isso, é ali no amor, né? Porque hoje, se a gente for analisar, o amor ele tem sido distante de muitos, né? Às vezes a gente não ama mais como era o amor de primeiro, né? O amor ao irmão, ao próximo, né? Porque a gente vê muitas das vezes pelas atitudes mesmo, né? E a gente fala dentro de nós mesmos, né? A gente não fala nem lá do mundo não, mas de nós mesmos às vezes, porque existe às vezes ali um desleixo um pouco na obra de Deus de trabalhar pelo amor, né? A gente vê muitos às vezes querem o conforto, né? Querem que seja do jeito dele, né? E as coisas não funcionam assim. Se a gente for dizer na fé, né? Então na fé também muitos às vezes a fé ela tem esfriado, né? Ela tem esfriado no meio do povo de Deus. E nós sabemos que a fé ela só vem a continuar se nós estivermos unidos em oração, em amor, né? Em confraternização junto com os irmãos, ali na palavra, né? Então a fé ela vem aumentar, mas eu vejo assim um exemplo, é como uma brasa, né? Uma brasa ela fora do fogo, a tendência dela é apagar, né? E assim é aquele irmão que anda distante, está esfriando aos poucos. Quanto mais ele deixa de vir para a igreja, mais ele vai esfriando. Chega uma hora que ele apaga a brasa por completo. E aquela brasa ela só vai acender de novo ou se alguém empurrar aquela brasa para o fogo, né? Ou de repente vem um vento, né? E ela for para ali para perto de novo. Mas se não, ela apaga e lá mesmo fica, né? Então é o exemplo que a gente tem daquele irmão que passa a faltar um dia, passa a faltar 2, pouco mais falta 3, e aí com pouco mais passa um mês sem vir para a igreja, né? E quando cuida que não, ele passa 2, passa 3 e às vezes não vem mais. Então o esfriamento total. E às vezes muita gente bota a culpa em alguém, né? O fulano não visita, né? Mais o irmão. Mas às vezes o irmão visita
mas às vezes não é mais aquele amor como era de primeiro, né? Deixa a desejar e ali acaba que se afasta ainda mais. Então devemos ter cuidado, fazer a obra de Deus com amor. É nessa parte que entra o amor, fazer a obra de Deus com amor, né? Na fé, na pureza, né? Como está escrito este versículo aí, que ele venha a nos dar um bom exemplo. Amém, muito bem, irmão Souza, pela palavra. Amém, temos aqui, irmão Josué, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, leia para nós. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém, essa instrução é para quem? Para os presbíteros. Então, observamos presbíteros, pastores, eles não podem ter domínio. O que é domínio? Querer abusar da herança de Deus. O que é a herança de Deus? Da igreja. Nós observamos que a obra de Deus, o presbítero e ali o pastor, ele não pode abusar da autoridade que ele recebeu, porque o pastor ele está o que? Para cuidar, para zelar daquilo que Deus ele deu. Então, que é a sua obra, que é a sua casa. Mas o que o pastor ele deve fazer? Servir o que? De exemplo. Amém. Meu irmão Natanel, e aí diz aí, como herança de Deus, né? Amém, a herança Quer dizer, de Deus. Que a herança não é do pastor, é de Deus, né? Mas existe muitos pastores aí que ele diz o quê? Que a igreja é dele, né? Realmente. Ele não reconhece que a igreja é de Deus, né? Então, amém. A herança é de Deus, a igreja é de Deus. Não é daquele pastor, nem daquela pastora, né? Como diz. Porque tem uns que diz a minha igreja, né? Aí às vezes a igreja é de Deus, né? Então, amém, muito bem, irmão Souza, aleluia. Então, sobre o pastor ele ser o que? Exemplo. Nós observamos a importância de ser exemplo, de dar o exemplo. Então, realmente, o pastor ele tem que dar o exemplo para que as ovelhas vejam ele e dessa forma venham ter um bom caráter e venham servir a Deus. E a melhor forma da gente ensinar é pelo exemplo. Então, quando nós... É porque é fácil cobrar as pessoas a fazerem algo, mas dar o exemplo é outra coisa. Então, tem pessoas que não têm exemplo nenhum e querem cobrar alguma coisa. Ou seja, ninguém errado pode cobrar o certo. Então, ninguém, infelizmente, as pessoas querem fazer isso, irmão Souza. Às vezes fora, né? A pessoa que tá fora acha fácil, mas ela na pele é totalmente diferente, né? Porque às vezes muitos cobram aqueles que estão na frente achando que é fácil, mas se vem um cargo para ele assumir aquela responsabilidade, ele quer? De maneira nenhuma, porque é responsabilidade, você tem que ter responsabilidade, né? Então a gente vê que não é fácil. Muitos às vezes falam, mas não sabe o que é tá ali na frente ali como um bom exemplo, porque qualquer coisa que você fazer tá sendo visto, né? E às vezes quem tá fora é fácil falar, mas é difícil assim quem está na frente. Amém, muito bem, irmão Souza, aleluia, graças a Deus. Mas esse outro versículo aqui, meu irmão Josué, irmão forte, irmão bacana, irmão legal. Então leia para nós mais um versículo em nome de Jesus. Agora, 2 Coríntios 2:17, é com você, meu irmão, leia agora. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. Então algo muito importante que inclui a sinceridade, a verdade. Amém. Existiam pessoas que falsificavam a palavra de Deus e existe hoje pessoas assim. Aí você me diz, é só o que tem. Então, infelizmente, observamos que existe essa mal empreitada.
Então nós observamos que o nosso irmão Paulo, o nosso irmão Saulo, ele falava de Cristo com quê? Com sinceridade. Então havia verdade no que ele falava. E ele falava como de Deus na presença de Deus. Ou seja, muitas pessoas falam dos outros pelas costas. Na frente não tem coragem. Então eu considero uma pessoa assim um covarde. Porque que fala pelas costas e não fala na frente. Então a pessoa tem que ser homem. Ou a pessoa tem que ser mulher. Para falar tanto pelas costas como falar pela frente. Então é desse jeito, a pessoa tem que assumir realmente. Então se a pessoa não tem coragem de falar quando a pessoa não está presente, então não fale. Se você não tem coragem de falar de um jeito, também não fale do outro. Então é dessa maneira, é desse jeito, irmão Nathaniel. Irmão Nathaniel. Diga, irmão Souza. Às vezes tem pessoas que têm coragem se os outros for, mais ele. Amém, no mais dois, né? Porque se for mais dois, no caso é três. Não apanha só um, apanha os três, irmão Souza. Pois é, aí quando é ele e a pessoa, aí a coragem. Amém, que é divide a pé. Divide a pé, irmão Souza. Então vamos que vamos aqui, vamos entendendo a palavra. E nós observamos mais versículo aqui, irmão Josué. Amém. Então, mais versículo aqui corroborando o entendimento, nós temos 2 Coríntios 4:2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém. Recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Amém. Então, muito importante seu exemplo dessa forma. Então, nós temos que imaginar, Deus ele está nos vendo. E dessa forma, nós temos que ter sinceridade, temos que ter verdade, mas obedecer a palavra do nosso Deus, dando sempre exemplo, irmão Josué, irmão Souza. Então, nós venhamos obedecer a palavra do nosso Deus. Nós também temos outro versículo corroborando o entendimento, 2 Tessalonicenses 3:9. Lê para nós, irmão Josué. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nós imitardes. Amém. Com certeza, imitar. Então nós temos que ser o exemplo para que as pessoas nos imitem. Então, que irmão bom, que irmão legal, muito importante. E dessa forma as pessoas venham tomar o exemplo. E nós também temos 2 Tessalonicenses 3:7, irmão Josué, leia para nós. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Amém. Amém. Lê para nós, irmão Souza. Hebreus 10:24 diz assim: E consideramos nós uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Então a gente vê aí que nos estimular, né? Nos animar os irmãos, né? Estimular o amor aos irmãos e também as boas obras, né? Que é o que falta às vezes, muitas das vezes, ser trabalhado, né? Dentro da congregação, né? Estimular o amor, a caridade aos irmãos ali, de trabalharmos sempre unidos, né? Nas boas obras, né? Da palavra de Deus. Amém, graças a Deus, isso mesmo, meu irmão Souza, muito obrigado, aleluia, graças ao Senhor nosso Deus, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, e possamos honrá-lo mais e mais, graças ao Senhor nosso Deus. Então, muito obrigado por você ter acompanhado esse tema abençoado aqui na Rádio Encontro com Deus. Um grande abraço para você e a nossa saudação, paz seja convosco e Deus seja na sua vida.